Parte 2, Londres, capítulo 13. Shylock usava calças largas, um camisolão preto comprido e um chapéu de 3 bicos. O ator era horripilantemente feio, com um nariz enorme, o queixo duplo, comprido e uma boca que não passava de uma fenda disposta numa permanente careta de um lado só. Ele entrou no palco com um passo lento e deliberado, à imagem do mal. Em um grunhido voluptuoso disse: 3.000 ducados. Um arrepio percorreu o público. Mac estava fascinado. Mesmo no fundo da plateia onde se encontrava com Dermot Riley, a multidão mantinha-se imóvel e em silêncio. Shylock falava cada palavra com a voz rouca, entre um grunhido e um ladrido. Seus olhos brilhavam por baixo das sobrancelhas hirsutas. 3.000 ducados por 3 meses, e Antônio é obrigado a... Dermot cochichou no ouvido de Mac. Esse é Charles Macklin, um irlandês. Matou um homem e foi a julgamento, mas alegou legítima defesa e foi inocentado. Mac praticamente não ouviu o que o outro disse. Ele sabia que havia essas coisas de teatros e peças, claro, mas nunca imaginara que seriam assim. O calor, as fumacentas lâmpadas de óleo, os trajes fantásticos, os rostos pintados e, acima de tudo, a emoção. Fúria, paixão, amor, inveja, tudo retratado em cores tão vivas que o coração dele batia com tanta força como se fosse verdade. Quando Shylock descobriu que sua filha fugira, deslocou-se ruidosamente pelo palco, sem chapéu, cabelos voando, em uma fúria de dor e aflição, gritando: "Você sabia!", como um homem sofrendo os tormentos do inferno. E quando disse: "Já que sou um cachorro, cuidado com minhas presas", lançou-se para a frente como se quisesse voar, por cima das luzes do palco, e toda a plateia recuou. Ao sair do teatro, Mac perguntou a Dermot: "É assim que são os judeus?" Ele nunca tinha visto um judeu que soubesse. Mas a maioria dos personagens da Bíblia eram judeus e não eram retratados daquele modo. Eu conheci judeus, mas nenhum como Shylock, graças a Deus, respondeu Dermot. Mas todo mundo odeia os agiotas. Eles são bons quando você precisa de um empréstimo, mas é na hora de pagar que complica. Londres não tinha muitos judeus, mas estava cheia de estrangeiros. Havia marinheiros asiáticos de pele escura, chamados lascares, huguenotes da França, milhares de africanos de pele escura e cabelo encarapinhado, e um número incontável de irlandeses como Dermot. Para Mac, aquilo era parte da excitação da cidade. Na Escócia, todo mundo parecia ter a mesma cara. Ele amava Londres. Emocionava-se todas as manhãs quando acordava e se lembrava de onde estava. A cidade era cheia de atrações e surpresas, pessoas estranhas e experiências novas. Adorava o tentador cheiro de café das dezenas de casas de café, embora não pudesse se dar ao luxo de bebê-lo. Admirava as cores deslumbrantes das roupas: amarelo brilhante, púrpura, verde esmeralda, vermelho, azul celeste, usada por homens e mulheres. Ouvia os rebanhos mugindo, apavorados, sendo tocados pelas ruas estreitas da cidade para serem levados aos matadouros, e esquivava-se dos enxames de crianças quase nuas, mendigando e roubando. Via prostitutas e bispos, ia a touradas e leilões, provou banana, gengibre e vinho tinto. Tudo era muito excitante, e o melhor era que era livre para ir para onde bem entendesse e fazer o que bem quisesse.
Claro que tinha que ganhar a vida. Não era fácil. Londres estava superlotada, com famílias morrendo de fome, que tinham vindo das regiões rurais, onde não havia comida, pois tinham 2 anos de más colheitas. Havia também milhares de operadores manuais de teares de seda que haviam perdido o emprego por causa das novas fábricas no norte, segundo Dermot. Para cada emprego, havia 5 candidatos desesperados. Os infelizes tinham que implorar, roubar, se prostituir ou morrer de fome. Dermot, por exemplo, era tecelão. Tinha mulher e 5 filhos morando em 2 quartos em Spitalfields. A fim de sobreviver, tinham que sublocar o quarto de trabalho de Dermot e Mac dormia lá, no chão, ao lado do grande e silencioso tear, que ali permanecia como um monumento aos azares da vida na cidade. Mac e Dermot procuravam trabalho juntos. Às vezes, eram contratados como garçons em cafés, mas só duravam um dia ou 2. Mac era grande e desajeitado demais para carregar as bandejas e servir bebidas em copos pequenos, e Dermot, sendo orgulhoso e desconfiado, sempre acabava insultando um freguês mais cedo ou mais tarde. Um dia, Mac foi contratado como lacaio em uma mansão em Clerkenwell, mas demitiu-se na manhã seguinte, depois que o dono e a dona da casa pediram para que fosse para a cama com eles. Naquele dia, tinham conseguido trabalho como carregadores de imensas cestas de peixe no mercado do cais em Billingsgate. Ao final do dia, Mac relutara em gastar seu dinheiro num ingresso de teatro, mas Dermot jurou que ele não se arrependeria. E Dermot estava com a razão. Teria valido a pena pagar 2 vezes o preço do ingresso para ver tal maravilha. Assim mesmo, Mac preocupava-se sobre quanto tempo levaria para economizar o dinheiro necessário para buscar Esther. Andando na direção leste após o teatro, seguindo para Spitalfields, atravessaram Covent Garden, onde prostitutas os abordaram dos portais das casas. Mac estava em Londres há quase um mês e estava começando a se acostumar com o sexo sendo oferecido em cada esquina. As mulheres eram de todos os tipos, jovens e velhas, feias e bonitas, algumas vestidas como damas finas e outras esfarrapadas. Nenhuma delas tentava Mac, embora houvesse muitas noites em que ele pensava com desejo em sua luxuriosa prima Anne. Na Strand ficava The Beer, uma taverna caiada e construída irregularmente em diversas direções, com um salão de café e diversos bares em torno de um pátio. O calor do teatro os deixara sedentos, e os 2 entraram para tomar um drink. A atmosfera era quente e enfumaçada. Compraram 1 litro de cerveja. Vamos dar uma olhada lá nos fundos, disse Dermot. A taverna era um local de esportes. Mac já estivera ali antes e sabia das brigas de cães contra ursos acorrentados. Brigas de cães entre si, duelos de espada entre mulheres gladiadoras e todos os tipos de divertimento eram realizados no pátio dos fundos. Quando não havia um entretenimento organizado, o dono jogava um gato no Lago dos Patos e atiçava cães em cima dele, uma brincadeira que gerava acessos de riso entre os beberrões. Naquela noite, um ringue de boxe fora armado, iluminado por numerosas lanternas a óleo. Um anão vestindo um terno de seda e sapatos de fivela arengava para um grupo de beberrões. 1 libra para quem quer que consiga derrubar Bermondsey, grandalhão. Vamos, meus rapazes,
Há algum corajoso entre vocês? Ele deu 3 saltos mortais. Dermot disse para Mac: Você poderia derrubá-lo, na minha opinião. O tal de Bermonds, grandalhão, era um homem cheio de cicatrizes, envergando apenas calções e um par de botas pesadas. Sua cabeça era escanhoada e ele tinha no rosto as marcas de muitas lutas. Era alto e pesado, mas parecia estúpido e lento. Suponho que sim, concordou Mac. Dermot entusiasmou-se. Ei, baixinho, aqui está um freguês para você. Um desafiante, berrou o anão, e a multidão gritou e aplaudiu. 1 libra era um bocado de dinheiro, 1 semana de salário para muita gente. Mac sentiu-se tentado. Tudo bem, disse. A multidão aplaudiu de novo. Cuidado com os pés dele, alertou Dermot. Deve ter aço naquelas botas. Mac fez que sim, tirando o casaco. Esteja pronto para se defender assim que entrar no ringue. Não haverá espera por um sinal que dê início à luta, se é que me entende, acrescentou Dermot. Era um truque comum nas brigas na mina. O meio mais rápido para vencer era começar antes que o outro estivesse pronto. Um homem dizia: Vamos brigar lá no túnel, onde há mais espaço. Depois, golpeava seu oponente assim que ele cruzava a vala de drenagem. O ringue era um círculo mal feito de corda da altura da cintura, apoiado em velhos degraus de madeira enfiados na lama. Mac aproximou-se com a advertência de Dermot na cabeça. Quando levantou o pé para passar por cima da corda, Bermondsey grandalhão avançou contra ele. Mac estava preparado e recuou, recebendo de raspão na testa um soco do sólido pulso do grandalhão. A multidão deixou escapar um grito sufocado. Mac agiu sem pensar como uma máquina. Pisou rapidamente no ringue e deu um chute na canela do grandalhão por baixo da corda, fazendo com que ele tropeçasse. Um grito de entusiasmo da plateia saudou o golpe e Mac ouviu a voz de Dermot gritando: Mate-o, Mac! Antes que o homem pudesse recuperar o equilíbrio, Mac golpeou-o dos 2 lados da cabeça, esquerdo e direito, e depois, mais uma vez na ponta do queixo, com um uppercut que tinha toda a força dos seus ombros por trás. As pernas do grandalhão cederam, seus olhos rolaram para cima. Ele cambaleou, 2 passos para trás e caiu duro de costas. A multidão urrou de entusiasmo. A luta estava acabada. Mac olhou para o homem no chão e viu um monstro destroçado, liquidado e inútil. Desejou que não o tivesse enfrentado. Sentindo-se deprimido, afastou-se. Dermot tinha dado uma chave de braço no anão. O diabinho tentou fugir, explicou. Queria roubar seu prêmio. Pague, baixinho, 1 libra. Com a mão livre, o anão tirou uma moeda de ouro de um bolso interno da camisa. Fazendo uma careta, entregou-a a Mac. Mac pegou o dinheiro, sentindo-se como um ladrão. Um homem de feições grosseiras e roupas caras apareceu ao lado de Mac. Lutou bem, disse ele. Tem experiência? De vez em quando lutava lá na mina. Eu achei que você talvez fosse um mineiro. Agora escute. Estou organizando uma luta na Pelican, em Shadwell, no sábado que vem. Se quer a chance de ganhar 20 libras em poucos minutos, colocarei você contra Reese Priest, a montanha de Gales. 20 libras? Exclamou Dermot. Você não vai derrubá-lo tão rapidamente quanto este monte de banha, mas terá uma chance. Mac deu uma espiada no grandalhão.
um monte inútil num canto do ringue. Não, disse. Por que diabos não quer lutar? Perguntou Dermot. O promotor de lutas deu de ombros. Se não precisa do dinheiro... Mac pensou em Esther, sua irmã gêmea, ainda carregando carvão na escadaria da mina de Hugh, 15 horas por dia, esperando a carta que a libertaria de uma vida de escravidão. 20 libras pagariam a passagem dela para Londres, e ele poderia ter o dinheiro na mão na noite de sábado. Pensando bem, sim, disse Mac. Dermot deu um tapa nas suas costas. Esse é o meu garoto, disse. Capítulo 14. Lizzie Heyling e sua mãe atravessavam a cidade de Londres na direção norte em uma carruagem de aluguel. Lizzie estava excitada e feliz. Iam encontrar Jay e olhar uma casa. Sir George certamente que mudou de atitude, disse Lady Heyling, trazendo-nos a Londres, planejando um casamento suntuoso, e agora oferecendo-se para pagar o aluguel de uma casa em Londres para vocês dois morarem. Acho que foi Lady Jameson quem o convenceu, disse Lizzie, mas apenas em questões menores. Ele continua sem querer dar a Jay a propriedade de Barbados. Alicia é uma mulher esperta, observou Lady Heyling. Assim mesmo espantei-me quando conseguiu persuadir o marido, depois daquela briga terrível no aniversário de Jay. Talvez Sir George seja do tipo que esquece as brigas que tem. Nunca foi assim, a menos que possa obter alguma vantagem. Gostaria de saber qual será o motivo dele. Não há nada que ele queira de você, há? Lizzie riu. O que eu poderia lhe dar? Talvez só queira que eu faça o filho dele feliz, o que tenho certeza que você fará. Chegamos. A carruagem parou na rua Rugby, uma sequência discretamente elegante de casas em Holborn, não tão elegante quanto Mayfair ou Westminster, mas menos cara. Lizzie desceu da carruagem e examinou o número 12. Tinha 4 andares e um portão, e as janelas eram altas e graciosas. 2 delas, contudo, estavam quebradas, e o número 45 tinha sido grosseiramente pintado na porta da frente, pintada com tinta preta brilhante. Lizzie estava prestes a fazer um comentário quando outra carruagem parou e Jay saltou. Ele estava usando uma roupa azul clara com botões dourados e um arco azul no cabelo louro, tão bonito que dava vontade de comer. Beijou os lábios de Lizzie. Foi um beijo contido, já que estavam em uma via pública. Mas ela gostou muito e esperou que depois houvesse mais. Jay ajudou a mãe dele a saltar da carruagem e foi bater na porta da casa. O proprietário é um importador de conhaque que foi passar um ano na França, explicou, enquanto esperavam. Um zelador idoso abriu a porta. Quem quebrou as vidraças? Perguntou Jay imediatamente. Os chapeleiros, respondeu o homem enquanto eles entravam. Lizzie tinha lido no jornal que as pessoas que faziam chapéus estavam em greve, assim como os alfaiates e os trabalhadores nos moinhos. Não sei o que esses malditos idiotas acham que vão conseguir quebrando as vidraças das pessoas respeitáveis, disse Jay. Por que estão em greve? Quis saber Lizzie. Querem melhores salários, senhorita. E quem pode culpá-los por isso? Com o preço do... subindo dia a dia. Como um homem vai alimentar sua família? Respondeu o zelador. Não há de ser pintando 45 em todas as portas de casas de Londres. Mostre-nos a casa, homem. Lizzie perguntou-se qual seria o significado do número 45.
mas estava mais interessada na casa. Ela entrou toda animada, descerrando as cortinas e abrindo as janelas. A mobília era nova e cara, e a sala de estar, um aposento amplo e claro com 3 janelas de cada lado. Tudo cheirava a mofo, como toda a casa desabitada, mas só precisava de uma boa limpeza, uma camada de tinta e uma muda de roupa de cama e mesa, para tornar-se deliciosamente habitável. Ela e Jay correram na frente das 2 mães e do velho vigia, e quando chegaram do sótão, estavam sozinhos. Entraram em um dos quartos pequenos destinados aos criados. Lizzie abraçou Jay e beijou-o avidamente. Tinham apenas 1 minuto, se tanto. Pegou as mãos dele e colocou-as sobre seus seios. Ele os acariciou delicadamente. Lizzie queria que a pressão das mãos dele permanecesse depois do abraço. Aí então ela ouviu passos no patamar e eles se afastaram ofegantes. Lizzie virou-se e olhou para fora pela janelinha da água furtada, retomando o fôlego. Havia um jardim comprido nos fundos. O zelador estava mostrando às 2 mães todos os pequenos quartos de dormir. Qual o significado do número 45? Perguntou ela. É por causa daquele traidor do John Wilkes, respondeu Jay. Ele editava um jornal chamado North Briton e o governo o acusou de sedição por causa do número 45, em que chamava o rei de mentiroso. Fugiu para Paris, mas agora está de volta para provocar mais confusão entre as pessoas comuns e ignorantes. É verdade que eles não têm dinheiro para comprar pão? Há falta de trigo em toda a Europa, de modo que é inevitável que o preço do pão suba. E o desemprego é causado pelo boicote americano aos produtos britânicos. Ela se virou para Jay. Não suponho que seja um grande consolo para os chapeleiros e alfaiates. Ele fechou a cara. Não parecia gostar de vê-la simpatizando com os descontentes. Não sei se você percebe como é perigosa toda essa conversa de liberdade, disse. Não percebo mesmo. Por exemplo, os destiladores de rum de Boston gostariam de ter a liberdade de comprar melaço onde quisessem. Mas a lei diz que devem comprar de plantações britânicas, como a nossa. Se lhes derem liberdade, eles compram mais barato dos franceses. E aí não seremos capazes de pagar uma casa destas. Entendo. Aquilo não provava que estava certo não ter liberdade para comprar onde quisessem, pensou, mas decidiu nada dizer. Todo o tipo de gentalha pode querer liberdade, dos mineiros de carvão na Escócia aos negros em Barbados. Mas Deus colocou gente como eu com autoridade sobre as pessoas comuns. Aquilo era verdade, claro. Mas você já se perguntou por quê? Perguntou ela. Como assim? Por que Deus lhe deu autoridade sobre os mineiros de carvão e os negros? Ele sacudiu a cabeça irritadamente, e ela percebeu que tinha ultrapassado os limites de novo. Não penso que as mulheres sejam capazes de compreender estas coisas, disse. Ela tomou-lhe o braço. Amo esta casa, Jay, disse tentando abrandá-lo. Mal posso esperar mudar para cá com você e dormirmos juntos toda a noite. Ele sorriu. Eu também. Lady Helen e Lady Jameson entraram no quarto onde eles estavam. O olhar da mãe de Lizzie baixou para o busto da filha. Obviamente que a mãe adivinhou o que estava se passando. Fechou a cara em sinal de desaprovação, mas Lizzie não se importou. Em breve estaria casada. Bem, Lizzie, gostou da casa? Perguntou Alicia. Adorei. Então você a terá. Lizzie sorriu, radiante, e Jay apertou-lhe o braço. Sir George é tão bondoso, não sei como agradecer-lhe, disse a mãe de Lizzie.
Agradeça a minha mãe, disse Jay. Foi ela quem o fez comportar-se decentemente. Alicia dirigiu-lhes um olhar de reprovação, mas Lizzie podia garantir que, na verdade, não se importava. Ela e Jay gostavam muito um do outro, isto era óbvio. Lizzie sentiu uma pontada de ciúme e disse a si própria que era tolice. Qualquer pessoa gostaria de Jay. Deixaram o cômodo. O zelador estava na expectativa do lado de fora. Jay disse para ele: verei o advogado do proprietário amanhã para que prepare o rascunho do contrato. Muito bem, senhor. Desciam a escada quando Lizzie se lembrou de algo. Oh, tenho que lhe mostrar isso, disse ela para Jay. Tinha apanhado um panfleto na rua e guardara para ele. Pegou-o no bolso e deu-lhe para ler. Dizia: na Pelican, perto de Shadwell, cavalheiros e apostadores, atenção! Um dia geral de esporte. Um touro furioso solto entre os cães, em meio ao fogo. Uma briga entre 2 galos de Westminster e 2 de Eastcheap. Por 5 libras, um combate geral com porretes entre 7 mulheres e uma luta de boxe por 20 libras. Rhys Price, A Montanha de Gaius versus Mac McCash, o mineiro assassino. Sábado próximo, começando às 3 horas. O que é que você acha? Perguntou ela impaciente. Deve ser Malek McCash de Hugh, não deve? Então foi nisto que ele se tornou, disse Jay, um lutador profissional. Estaria melhor trabalhando na mina de carvão do meu pai. Nunca vi uma luta de boxe, disse Lizzie melancolicamente. Jay riu. Não deveria mesmo. Não é lugar para uma dama. A menina também não era, mas você me... A mina também não era, mas você me levou lá. Levei e você quase morreu numa explosão. Pensei que você fosse dar pulos com a chance de me levar em outra aventura. A mãe dela ouviu e disse: o que é isso? Que aventura? Quero que Jay me leve a uma luta de boxe profissional, disse Lizzie. Não seja ridícula, disse Lady Halen. Lizzie sentiu-se desapontada. A audácia de Jay parecia tê-lo abandonado momentaneamente. Mas ela não deixaria que isto se interpusesse no seu caminho. Se ele não a levasse, iria sozinha. Lizzie ajustou a peruca e o chapéu e olhou-se no espelho. Um rapaz retribuiu seu olhar. O segredo estava na leve camada de fuligem, com quem escurecera as faces, o pescoço, o queixo e o lábio superior, imitando o aspecto de um homem que se barbeara. O corpo era fácil, um colete pesado achatava-lhe o busto. A cauda do casaco escondia as curvas arredondadas do seu traseiro, e as botas na altura do joelho cobriam as panturrilhas. O chapéu e a peruca de homem completavam a ilusão. Ela abriu a porta do quarto. Lizzie e a mãe estavam hospedadas em uma casa pequena, situada no terreno da mansão de Sir George com Grosvenor Square. A mãe estava tirando a cesta. Lizzie procurou ouvir passos, para o caso de algum dos criados de Sir George estar andando pela casa, mas nada ouviu. Com passos leves, desceu correndo a escada e esgueirou-se pela porta, e saiu na travessa que passava pelos fundos. Era um dia frio e ensolarado de final de inverno. Quando chegou na rua, lembrou a si própria para andar como um homem, usando bastante espaço, balançando os braços e forçando uma atitude arrogante, como se fosse dona da calçada e estivesse pronta a jogar na rua quem quer que disputasse o seu direito. Não seria possível andar daquele jeito até Shadwell, que ficava do outro lado da cidade, na zona leste de Londres. Acenou chamando uma cadeirinha, procurando ficar com o braço firme para cima,
em vez de deixar a mão flutuar, suplicante como uma mulher. Quando os homens pararam e depositaram a cadeirinha no chão, ela pigarreou, cuspiu na sarjeta e disse num resmungo rouco: Toquem para a taverna Pelican e vamos depressa com isso. Eles a carregaram muito mais para leste do que jamais tinham ido em Londres, seguindo por ruas de casas cada vez menores e mais pobres, até um bairro de ruelas cheias d'água e praias lamacentas, ancoradouros inseguros e abrigos de barcos caindo aos pedaços, quintais com cercas altas de madeira e armazéns de portas fechadas com correntes. Depositaram-na em frente a uma grande taverna no cais, com o desenho tosco de um pelicano pintado na tabuleta de madeira. O pátio estava cheio de gente barulhenta e excitada. Trabalhadores de botas e lenços de pescoço, cavalheiros de coletes, mulheres de classe baixa de chale e tamancos, e umas poucas mulheres de rostos pintados e seios expostos, que Lise presumiu eram prostitutas. Não havia mulheres do que sua mãe teriam chamado de classe. Lise pagou o seu ingresso e abriu caminho a cotoveladas na multidão que gritava e escarnecia. Havia um cheiro forte de gente suada que não tomava banho. Ela se sentiu excitada e audaciosa. As gladiadoras estavam em meio à sua luta. Diversas já tinham se retirado. Uma estava sentada em um banco segurando a cabeça. Outra tentava estancar o sangue que corria de um ferimento na perna. Uma terceira jazia deitada de costas, a despeito dos esforços das amigas para reanimá-la. As 4 remanescentes moviam-se lentamente em círculos, em um ringue de corda, atacando-se com bastões de madeira, com uns 60 centímetros de comprimento, cortados toscamente. Todas estavam nuas da cintura para cima, com saias esfarrapadas e descalças. Seus rostos e corpos apresentavam ferimentos e cicatrizes. A multidão de uma centena ou mais de pessoas estimulava suas favoritas e diversos homens apostavam no resultado. As mulheres brandiam os porretes com toda a força, acertando umas nas outras golpes de quebrar ossos. Sempre que uma conseguia acertar uma pancada bem dirigida, os homens urravam sua aprovação. Lise olhava com horrorizada fascinação. Em pouco tempo, uma outra mulher levou um golpe forte na cabeça e caiu inconsciente. A visão de seu corpo seminu, jazendo sem sentidos no meio da lama, deixou Lise enjoada e ela se afastou. Entrou na taverna, deu um soco no balcão do bar e disse ao barman: "Uma garrafa de cerveja forte, homem." Era maravilhoso dirigir-se ao mundo com tanta arrogância. Se fizesse a mesma coisa vestida de mulher, todos os homens se sentiriam com direito de reprová-la, inclusive taverneiros e carregadores de liteiras. Mas um par de calções equivalia a uma licença para mandar. O bar cheirava a cinza de tabaco e cerveja derramada. Ela sentou-se num canto e bebeu sua cerveja, perguntando-se por que motivo tinha ido ali. Era um lugar de violência e crueldade e estava se envolvendo num jogo perigoso. O que aquelas pessoas brutais fariam se percebessem que se tratava de uma mulher da classe alta vestida de homem? Estava ali, em parte, porque sua curiosidade era uma paixão irresistível. Sempre fora fascinada pelo proibido desde criança. A frase "não é lugar para uma dama" funcionava como um pano vermelho para um touro. Não podia deixar de abrir qualquer porta onde estivesse marcado "proibida a entrada". Sua curiosidade era tão forte quanto sua sexualidade, e reprimi-la era tão difícil quanto deixar de beijar Jay. Mas a razão principal era Macash. Ele sempre fora interessante. Mesmo quando menino pequeno, ele era diferente
independente, desobediente, sempre questionando o que lhe diziam. Como adulto, estava realizando aquilo que prometera quando menino. Desafiar os Jameson, conseguira fugir da Escócia, algo que poucos mineiros conseguiam, e fora capaz de chegar em Londres. Agora era um lutador de boxe profissional. O que faria a seguir? Sir George fora esperto ao deixá-lo ir embora, pensou ela. Como o Jay dissera, Deus determinara que alguns homens fossem senhores de outros, mas Mekech nunca aceitaria isso, e de volta à aldeia teria provocado encrenca durante anos. Havia um magnetismo em torno de Mekech que fazia com que os demais o seguissem. O orgulho com que deslocava seu corpo poderoso, o menear confiante de sua cabeça, o olhar intenso nos olhos verdes surpreendentes. Ela própria sentira esta atração, por isso estava ali. Uma das mulheres pintadas sentou-se ao lado de Liz e sorriu insinuamente. A despeito do ruge, parecia velha e cansada. Como seria lisonjeiro para ela se o seu disfarce fizesse com que uma prostituta lhe dirigisse uma proposta, pensou Lizzie. Mas a mulher não se deixava enganar tão facilmente. Eu sei o que você é, disse ela. As mulheres têm olhos mais penetrantes do que os homens, refletiu Lizzie. Não diga a ninguém, disse. Você pode bancar o homem comigo por $1, disse a mulher. Lizzie não entendeu o que ela quis dizer. Já fiz isso antes com outras do seu tipo, continuou ela. Mulheres ricas que gostam de fazer o papel de homem. Tenho uma vela gorda em casa que se ajusta direitinho. Entende o que eu quero dizer? Lizzie percebeu onde a outra queria chegar. Não, disse com um sorriso. Não é para isso que estou aqui. Ela enfiou a mão no bolso para pegar uma moeda. Mas aqui está $1 para guardar o meu segredo. Deus abençoe sua senhoria, disse a prostituta, e foi embora. Pode-se aprender um bocado na vida quando se está disfarçado, refletiu Lizzie. Jamais teria adivinhado que uma prostituta teria em casa uma vela especial para mulheres que gostassem de fazer o papel de homem. Era o tipo de coisa que uma dama nunca poderia descobrir, a menos que fugisse da sociedade respeitável e fosse explorar um mundo que ficava além de suas janelas bloqueadas por cortinas. Uma grande algazarra fez-se ouvir no pátio, e Lizzie imaginou que a briga de porretes tinha produzido uma vencedora. A última mulher a ficar de pé, presumivelmente. Ela saiu, carregando a cerveja como um homem, o braço reto do lado do corpo e o polegar prendendo a tampa do canecão. As gladiadoras saíam cambaleando ou eram carregadas para fora, e o evento principal estava prestes a ter início. Lizzie viu Mekech de imediato. Não havia dúvida de que era ele. Dava para ver seus olhos incrivelmente verdes. Não estava mais enegrecido pelo carvão, e ela viu, com surpresa, que seu cabelo era bem louro. Ele estava junto do ringue conversando com outro homem. Dirigiu o olhar diversas vezes para Lizzie, mas não penetrou no seu disfarce. Parecia ferozmente determinado. Seu oponente, Rhys Priest, merecia o apelido de A Montanha de Gales. Era o maior homem que Lizzie já vira, pelo menos uns 30 centímetros mais alto do que Mac. Pesado e de cara vermelha, com um nariz retorcido que já fora quebrado mais de uma vez. Seu rosto tinha uma expressão maldosa, e Lizzie maravilhou-se com a coragem ou imprudência de quem quer que se dispusesse a entrar num ringue para lutar com um animal de aparência tão perversa. Sentiu receio por Mekech. Ele podia terminar aleijado ou mesmo morto, constatou ela, com um arrepio de medo.
Não queria ver isso. Sentiu-se tentada a sair, mas não conseguiu obrigar-se a ir embora. A luta estava por começar quando o amigo de Mac começou uma irada discussão com um dos segundos de Pris. Todos gritaram e deu para Lizzie entender que a questão dizia respeito às botas de Pris. O segundo de Mac insistia, com sotaque irlandês, que os dois homens lutassem descalços. A multidão começou a bater palmas ritmadamente, para expressar sua impaciência. Lizzie teve esperanças de que a luta fosse cancelada, mas desapontou-se. Após muita discussão veemente, Pris tirou as botas. Então, de repente, a luta teve início. Lizzie não ouviu o sinal. Os dois homens se lançaram um contra o outro como dois animais, socando, chutando e dando marradas freneticamente, movendo-se tão depressa que ela mal podia ver quem estava fazendo o quê. A multidão urrava e Lizzie percebeu que ela própria estava gritando. Cobriu a boca com a mão. A pancadaria inicial durou apenas uns segundos. Era enérgica demais para se sustentar. Os homens se separaram e começaram a circular em volta um do outro, os punhos erguidos em frente aos seus rostos, protegendo os corpos com os braços. O lábio de Mac estava inchado e o nariz de Pris sangrando. Lizzie mordeu o dedo amedrontada. Pris voou sobre Mac de novo, mas desta vez Mac pulou para trás, esquivando-se, até que subitamente parou e atingiu Pris uma vez, com muita força no lado da cabeça. Lizzie estremeceu ao ouvir o barulho do soco. Soou como uma marreta atingindo uma rocha. Os espectadores gritaram selvagemente. Pris pareceu hesitar, como se espantado com o golpe, e Lizzie imaginou que devia ter se surpreendido com a força de Mac. Começou a sentir-se esperançosa. Afinal de contas, Mac talvez conseguisse derrotar aquele homem imenso. Mac recuou dançando. Pris sacudiu-se como um cachorro, depois abaixou a cabeça e arremeteu socando loucamente. Mac esquivou-se e saiu de lado, e chutou as pernas de Pris com o pé descalço. Mas, de um jeito ou de outro, Pris conseguiu atingi-lo com alguns golpes violentos. Aí, então, Mac pegou-o de novo do lado da cabeça, e mais uma vez Pris teve seu avanço interrompido. A mesma dança foi repetida, e Lizzie ouviu o irlandês gritar: "Entra para matar, Mac, não dê tempo a ele de se recuperar." Ela deu-se conta de que depois de acertar um soco paralisante, Mac sempre recuava e deixava o outro homem se recuperar. Pris, ao contrário, sempre acompanhava um soco com o outro e mais outro, até que Mac conseguia esquivar-se. Após 10 horríveis minutos, alguém tocou uma campainha e os lutadores pararam para descansar. Lizzie ficou tão feliz, como se ela própria estivesse dentro do ringue. Deram cerveja aos dois lutadores, sentados em bancos rústicos em cantos opostos do ringue. Um dos segundos pegou uma agulha doméstica comum e linha e começou a costurar um rasgão na orelha de Pris. Lizzie estremeceu e desviou o olhar. Ela tentou esquecer o dano que estava sendo feito ao esplêndido corpo de Mac e forçou-se a pensar na luta como uma mera competição. Mac era mais ágil e tinha o soco mais poderoso, mas não possuía a selvageria impiedosa, o instinto assassino que fazia um homem querer destruir o outro. Precisava ficar com raiva ou algo assim. Quando começaram de novo, ambos estavam se movendo mais lentamente, mas o combate seguiu o mesmo padrão. Pris caçava o dançante Mac, encurralava-o, acertava-lhe 2 ou 3 sólidos golpes e depois era detido pelo tremendo soco da mão direita de Mac. Em pouco tempo, Pris tinha o olho fechado
e mancava devido aos chutes repetidos de Mac, mas este sangrava na boca e em um corte acima do olho. Quando a luta teve o ritmo reduzido, tornou-se mais brutal. Carecendo de energia para esquivar-se com agilidade, os homens pareciam aceitar os socos em mudo sofrimento. Quanto tempo poderiam continuar ali, se espancando, até transformarem um ao outro em carne sem vida? Lizzie gostaria de saber por que se importava tanto com o corpo de Mac, e disse a si própria que teria se sentido da mesma forma em relação a qualquer um. Houve outra pausa. O irlandês ajoelhou-se ao lado do banco de Mac e falou nervosamente com ele, enfatizando as palavras com vigorosos gestos dos punhos. Lizzie presumiu que estivesse dizendo a Mac para acabar logo com o outro. Até mesmo ela podia ver que numa prova de força e resistência, Prissy venceria, simplesmente porque era maior e mais rijo para tolerar a punição. Será que Mac não era capaz de ver isto sozinho? Começou de novo. Vendo-os martelando-se um ao outro, Lizzie lembrou de Malak Mecesh quando era um menino de 6 anos de idade. Brincando no gramado da casa de Highglen, ela era o seu adversário nesse tempo. Puxara seu cabelo e o fizera chorar. A lembrança da cena trouxe lágrimas a seus olhos. Como era triste que o menininho tivesse se transformado naquilo. Houve uma agitação no ringue. Mac atingiu Prissy uma vez, depois outra e uma terceira vez, depois chutou a canela dele, fazendo-o cambalear. Lizzie foi tomada pela esperança de que Prissy caísse e a luta terminasse. Os gritos dos seus segundos e da multidão sedenta de sangue estavam para que liquidasse Prissy, mas ele pareceu não notar. Para o espanto de Lizzie, Prissy conseguiu se recuperar mais uma vez e atingiu Mac com um soco na boca do estômago. Involuntariamente, Mac dobrou o tronco para a frente e soltou um grito sufocado. E aí, inesperadamente, Prissy deu-lhe uma cabeçada, pondo toda a força de suas costas largas no golpe. As cabeças dos dois se chocaram com um barulho revoltante. Todo mundo na plateia conteve a respiração. Mac cambaleou, caindo, e Prissy chutou o lado da sua cabeça. As pernas de Mac cederam e ele caiu no chão. Prissy chutou-o na cabeça de novo, com ele deitado de bruços. Mac não se mexeu. Lizzie ouviu-se gritando, "Deixe-o em paz!" Mas Prissy continuou chutando Mac sem parar, até que os segundos de ambos os lados pularam dentro do ringue e o arrastaram embora. Prissy parecia aturdido, como se não conseguisse compreender, porque as pessoas que os tinham incitado e gritavam por sangue agora queriam que parasse, até que recuperou os sentidos e ergueu as mãos, num gesto de vitória, parecendo com um cão que tivesse agradado ao dono. Lizzie teve medo de que Mac pudesse estar morto. Abriu caminho por entre a multidão e entrou no ringue. O segundo de Mac ajoelhou-se ao lado do seu corpo estendido de rosto para baixo. Lizzie inclinou-se sobre Mac, o coração na boca. Os olhos dele estavam fechados, mas ela viu que respirava. Graças a Deus estava vivo, disse. O irlandês dirigiu-lhe um olhar rápido, mas nada disse. Lizzie pediu a Deus que Mac não tivesse sido prejudicado irreversivelmente. Na última meia hora ele recebera mais golpes violentos na cabeça do que a maioria das pessoas em toda uma vida. Seu pavor era de que quando retornasse à consciência, tivesse se transformado num idiota babão. Ele abriu os olhos. "Como você se sente?" perguntou Lizzie, nervosa. Mac fechou os olhos de novo sem responder. O irlandês olhou para ela e disse, "Quem é você, um rapaz soprano?" Ela se deu conta de esquecer de imitar voz de homem. "Um amigo", respondeu. "Vamos carregá-lo para dentro. Ele não deve ficar deitado na lama." Após um momento de hesitação, o homem disse, "Está certo."
Ele agarrou Mac por baixo dos braços. 2 espectadores pegaram as pernas e os 4 o ergueram. Lizzie liderou o caminho até a taverna. No seu mais arrogante tom de voz masculino gritou: "Estalajadeiro, mostre-me seu melhor quarto e ande depressa com isso." Uma mulher veio de trás do bar. "Quem paga?" perguntou desconfiada. Lizzie deu-lhe uma moeda. "Por aqui", disse a mulher. Ela os levou para um quarto no segundo andar que dava para o pátio. O quarto era limpo e tinha uma cama de 4 colunas, muito bem arrumada, forrada por um cobertor comum grosso. Os homens deitaram Mac. Lizzie disse para a mulher: "Acenda o fogo e nos traga conhaque francês. Conhece algum médico na vizinhança que possa tratar dos ferimentos deste homem?" "Mandarei buscar o Dr. Samuels." Lizzie sentou na beira da cama. O rosto de Mac estava um horror, inchado e ensanguentado. Abriu a camisa dele e viu que o peito estava coberto de arranhões e esfoladuras. Os ajudantes foram embora. O irlandês disse: "Sou Dermot Riley. Mac mora na minha casa." "Meu nome é Elizabeth Heyling", respondeu ela. "Conheço ele desde quando éramos crianças." Lizzie decidiu não explicar por que estava vestida de homem. Riley que pensasse o que quisesse. "Não penso que ele esteja ferido gravemente", disse Riley. "Deveríamos lavar suas feridas. Peça água quente numa tigela, sim? Está bem." Ele saiu, deixando-a sozinha com Mac inconsciente. Lizzie contemplou fixamente sua forma imóvel. Ele mal respirava. Hesitante, pôs a mão no seu peito. A pele estava quente e a carne por baixo era dura. Apertou a mão e sentiu a batida do coração regular e forte. Gostou de tocar em Mac. Pôs a outra mão no próprio colo, sentindo a diferença entre seus seios macios e os músculos rijos dele. Mac abriu os olhos. Ela tirou a mão rapidamente, sentindo-se culpada. "O que, em nome do céu, estou fazendo?" pensou. Ele lhe dirigiu um olhar inexpressivo. "Onde estou? Quem é você?" "Você esteve numa luta de boxe", respondeu ela. "Perdeu." Ele fitou-a fixamente por alguns segundos e por fim sorriu. "Lizzie Heyling, vestida como homem de novo?" disse em tom de voz normal. "Graças a Deus você está bem." Ele lhe dirigiu um olhar peculiar. "É muita bondade sua se importar." Ela sentiu-se envergonhada. "Não posso imaginar o motivo", disse com a voz tensa. "Você não passa de um mineiro de carvão que não sabe seu lugar." Para seu horror, Lizzie sentiu que as lágrimas escorriam pelo seu rosto. "É muito duro ver um amigo ser espancado até ser reduzido a uma massa sem forma", disse, com a voz incontrolavelmente embargada. Ele observou-a chorando. "Lizzie Heyling", disse espantado. "Algum dia entenderei você?"